Bibles once again to Galatians chapter 5. Então vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez em Gálatas capítulo 5. In verse 18, he says, "If we are led by the Spirit, we are not under the law." Ele diz no versículo 18: se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. If we are being led by the Spirit, and we are. Se vocês estão sendo guiados pelo Espírito, e vocês estão. So he is saying here, if this is true in your life, you're not under the law. You don't have to worry about the Mosaic law. E ele diz então, se você está vivendo debaixo do Espírito, você não tem que se preocupar com a lei. In the Mosaic law, they had 613 commandments. Na lei mosaica haviam 613 mandamentos. We don't have to keep any of those Nós não temos que cumprir nenhum desses mandamentos, because God has a different law for us in the church. porque Deus tem uma lei diferente que é aplicada a nós na época da igreja. This is a different age. Isso é uma era diferente, This is the age of the church. é a dispensação da igreja. And so God has given us new commandments. Então Deus deu um novo mandamento. For example, we are commanded to walk by the Spirit. Por exemplo, somos orientados ou mandados a andar no Espírito. That is not a commandment found in the Mosaic law. Você não vai achar essa ordem na lei mosaica. Now, a few of the laws that are in the Mosaic law are repeated for us. Agora, existem algumas leis da lei mosaica que são repetidas para nós. For example, the law against murder and lying. Por exemplo, stealing. a lei contra você roubar, contra você matar, roubar. But the fact that some commandments are repeated does not mean that we are under the Mosaic law. Mas o fato de alguns mandamentos terem sido repetidos não significa que nós estamos debaixo da lei mosaica. And he is saying here, if you are being led by the Spirit, you are not concerned about keeping the Mosaic law. E ele está dizendo aqui que se você andar ou ser guiado pelo Espírito, você não tem que se preocupar com a lei. Now we need to be led by the Spirit. Mas temos que ser guiados pelo Espírito. We need to walk Temos que andar by the Spirit. pelo Espírito. Or as we will see in verse 25, Ou como vamos ver no versículo 25, we order our lives. We have a different word for walking there. temos uma outra palavra aqui no versículo 25 para andar, que é a palavra viver. And so we live by the Spirit. Vivemos pelo Espírito. Now we might have expected Paul to say that if we're led by the Spirit, we're not under the flesh. E poderíamos esperar que Paulo dissesse que se nós estamos guiados pelo Espírito, não estamos mais debaixo da carne. But instead he says we are not under the law. Mas ao invés disso ele diz, não estamos debaixo da lei. Now there's a very important point that Paul is making here. E tem um ponto muito importante que Paulo está fazendo aqui. You cannot overcome the desires of the flesh by remaining under the law. Você não consegue vencer os desejos da sua carne estando debaixo da lei. See, there's some people who think if you live under the law that is the secret to having victory over your flesh. Algumas pessoas pensam que para você ter a vitória, você tem que viver debaixo da lei. That has never been true. Isso nunca foi verdade. Study the history of Israel in the Old Testament. The law didn't help them overcome É só você estudar a história do povo no Velho Testamento, você vai ver que the desires of the flesh. a lei não os ajudou a vencer as vontades da carne. And it will not help you. E também não vai ajudar você. But so often we want to turn things upside down. Mas muitas vezes queremos torcer as coisas de baixo para cima
The law cannot help you to stop sinning. A lei não pode te ajudar a parar ou evitar de pecar. In fact, the Apostle Paul writes it's just the opposite. De fato, Paulo diz que é exatamente o contrário disso. That the law actually makes us sin more. Que a lei nos faz pecar mais. Because people always want to test the limits. Porque as pessoas sempre querem testar os limites. You know, it's like you have a line and you want to see how close you can get to the line without stepping over it. Então é como se tivesse uma linha imaginária, as pessoas querem chegar o mais próximo possível sem passar por cima da linha. Because we always want to get right next to that line. Queremos ver até onde a gente consegue chegar próximo àquela linha. But I can remember when my children were small and we would go to the ocean. E eu lembro quando meus filhos eram pequenos e a gente ia para a praia. And they wanted to see how close they could get to the water without getting wet. E eles queriam ver quão próximos eles conseguiam chegar da água sem se molhar. And the wave would come in and they would run. E as ondas então chegavam e quando se aproximavam eles saíam correndo. But sooner or later, Mas mais cedo ou mais tarde, the water would go faster than they would. a onda vinha mais forte e molhava eles. And that happens in our spiritual life. E isso acontece na nossa vida espiritual também. Oftentimes we know what the law says. Muitas vezes sabemos o que a lei diz And we want to get as close as we can. e queremos ver até onde a gente consegue chegar sem pecar. But ultimately, Mas ultimamente, if we are playing that game, then se the flesh estivermos will win. jogando esse jogo, então a carne vai vencer. The submitting to the law is not going to help you to become spiritual. Então, você se submetendo à lei não vai fazer você uma pessoa espiritual. All right, in verses 19, 20, 21, we have the works of the flesh. E dos versículos 19, 20 e 21, nós temos as obras da carne. And what we see coming from the sinful nature is like looking at apples on a tree or fruit on a tree. E o que vemos da velha natureza pecaminosa é como quando a gente olha para uma macieira, uma árvore cheia de maçãs. So we look at the tree and say, oh, that's a mango tree. Olhamos para uma árvore e falamos, aquela é uma mangueira. Well, we look at certain behavior in the life of a person and we know what the nature is. E às vezes a gente olha para a vida de certas pessoas, a gente consegue já identificar aqueles frutos, a natureza A natureza pecaminosa, All right, now, evidente. in this list we have 5 categories of sins. E nessa lista aqui nós temos 5 categorias de pecados. All right, in verse 19 we have sexual sins. No versículo 19 nós temos pecados sexuais. Okay, just read verse 19. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Okay, we all know what these are. We know that they are forbidden. Sabemos o que são, sabemos que são proibidos. And those who engage in these things ultimately end up with tremendous problems. E aqueles que praticam essas coisas, no fim, acabam com sérios problemas. In verse 20 we have religious sins. E aí no versículo 20 nós temos pecados de natureza religiosa, Where we have idolatry and sorcery. onde vemos as palavras idolatria e feitiçaria. Idolatry, the worship of anything except God. A idolatria é a adoração de qualquer coisa ao invés de Deus. Sorcery, is that what you have? E feitiçaria, This is where people try to help the powers of evil. isso é a prática das pessoas que tentam se envolver com os poderes do mal. Do you have the word pharmacy in your language? You have it? Farmácia. Okay. The Greek word here for witchcraft actually is pharmacia. A palavra grega aqui, na verdade, é farmácia. Why? Por quê? Well, because oftentimes people would take drugs in order to
get into fellowship with demon spirits. Porque muitas vezes as pessoas usavam drogas para se envolver com espíritos imundos, né? Demônios. So this word it's used to indicate trying to contact spirit beings. Então essa palavra aqui é uma tentativa das pessoas entrarem em contato com esses seres espirituais. So this would be any practice associated with demonism. Qualquer prática então aqui é associado ao demonismo. And then in the rest of the verse, and in verse 21, we have social sins, we might call them. E no resto do versículo 20 e no versículo 21, temos outros pecados que poderíamos categorizar como pecados I think sociais. that in most of our assemblies, we don't have great problems with the sins listed so far. Poderíamos dizer que na maioria das nossas igrejas não temos problemas com os pecados já falados aqui dessa lista. But now we come to a list of sins that are a great problem even in our assemblies. Mas agora chegamos numa categoria de pecados que é um sério problema muitas vezes nas igrejas. So we have the first word here is a word for hostility. Primeira palavra aqui é a palavra ódio, This is where you have quarrels, you have hatred. onde você tem então brigas, intrigas. Does this ever happen in your marriage? Já aconteceu no seu casamento isso? In your assembly? Na sua igreja? Problems at work? No trabalho? Problems with your neighbors? Problemas com seu vizinho? Well, he says here this is fruit of the work of the flesh. Ele diz aqui que isso é uma obra da carne. Next we have strife. Próxima palavra temos a palavra discórdia. Oh, I know that this is a problem in churches. Eu sei que isso é um problema sério nas igrejas. Within the church Dentro da igreja and with the assembly across town. e com a vizinha com a igreja do outro lado da cidade. There's antagonism. Existe antagonismo, There's discord. existe discórdia. Then we have the word jealousy. Depois temos a palavra ciúmes. Is this a problem? Isso é um problema? Yeah, it's a problem. The Bible says this is the strongest of the fleshly desires. Sim, temos um problema sério. A Bíblia diz que isso é o mais forte dos desejos. I want what you have. Eu quero aquilo que você tem. Or I don't want you to have what you have. Ou então eu não quero que você tenha aquilo que você tem. Maybe I don't want it at all for myself, but I don't want you to have it. Às vezes o sentimento é, eu não quero isso para mim, mas eu também não quero que você tenha isso. Or we resent what somebody else has. Ou nós ressentimos aquilo que uma pessoa possui, uma pessoa tem. That was Aaron and Miriam. Remember when they were envious of Moses? Lembra quando Miriam e Arão ficaram com ciúmes de Moisés? Or people who became envious of Aaron. Ou as pessoas que ficaram com ciúmes do Arão? They resented the fact that God had given them a certain position. Eles tiveram um ressentimento pelo fato de Deus ter dado para eles uma certa posição. Or you are envious of somebody's promotion. Ou você tem ciúmes da promoção de alguém, Or of their possession. ou das suas possessões, Or of their relationships. ou dos seus relacionamentos. This is a tremendous problem. Isso é um problema It's a sério. mental attitude sin. É um pecado de atitude mental. And in many cases it just destroys fellowship in an assembly. E em muitos casos simplesmente destrói a comunhão de uma igreja. Then we have outbursts of anger. Depois nós temos a palavra ira. Now, this is the kind of anger that just boom! Esse é o tipo de raiva que simplesmente explode. Pum! Somebody looks at you in the wrong way and you just Alguém olha torto para você, você explode. loud angry words. Solta aqueles palavrões.
maybe this is what happens just before you leave home to come to the breaking of bread. Ou isso às vezes acontece justamente antes de você sair da sua casa para vir para a ceia. And then you walk in and Aí você entra para a igreja you look so nice. e você está tão bonito, And yet you've had this outburst of anger. mas lá em casa você teve essa It's a sin. explosão de ira, é um pecado. Then we have disputes. Depois temos a palavra dissensões e And this is facções. where you have selfish ambition. Aqui é quando você tem ambições egoístas. And this is where you will push somebody else aside in order to promote yourself. Aqui é o exemplo quando você puxa o tapete de alguém para você se promover. Next we have disputes over issues or personalities. E temos a palavra também facções, Divisions in the church. divisões dentro de uma igreja. You ever have that? Já viu isso acontecer? I went to an assembly in the Ukraine, Eu fui para uma igreja na Ucrânia and it was before the teaching was to begin. e antes da sessão de ensino começar, I was sitting on the platform with some elders. eu estava sentado junto com outros irmãos. In the back came a woman, and 5 or 6 women followed behind her. E lá do fundo entrou uma senhora e mais 5 ou 6 mulheres acompanhando essa senhora. She walked down the aisle, Ela andou pelo corredor, went into one bench. sentou em um dos bancos All these other ladies following her. e todas essas mulheres seguindo ela They all sat down. sentaram ali junto com ela no mesmo banco. About a minute later, another woman came in the back. E passou uns minutos, veio uma outra senhora lá do She fundo. went to the other side, Ela foi para o outro lado da igreja leading a few women. e liderando também outras mulheres que a seguiam. They came in and sat down. E vieram aqui e sentaram do outro lado. The elder said, "Did you see those 2 women?" E o irmão sentado do meu lado disse: "Você viu essas 2 mulheres?" Seen? Sim, eu vi. He said they have not spoken to each other in 10 years. Elas não se conversam há 10 anos. In the church. Dentro da igreja. That's a horrible thing. Isso é uma coisa horrível. And that's what he's saying here. É o que ele está dizendo aqui, facções. And so there are divisions. Então, dissensões. And then we have a word for jealousy. E aí temos a palavra inveja. This is where you desire to have somebody else's possessions. Isso é quando você deseja aquilo que outra pessoa tem. And you are willing to take what they have. E você está disposto a tomar aquilo que ele tem. Now, are you ever guilty of these sins? Você, por acaso, é culpado de alguns desses pecados? Well, it says here, if that's the case, you won't inherit the kingdom of God. Diz aqui, se esse é o caso, vocês não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. At the end of verse 21, we have sins of overindulgence. E ainda no versículo 21, nós temos pecados de indulgência. We have drunkenness. Temos a palavra embriaguez And then we have, carousings. e temos a palavra orgias. It means you're going to have a party where there's too much eating Aqui, and drinking. aqui é o exemplo de, por exemplo, uma festa onde tem muita comida e muita bebida. It's just self-indulgence to an extreme. É você se satisfazer além da conta. Now, this is not a complete list of sins, Isso não é uma lista exaustiva de pecados, because he concludes verse 21 by saying, and things like these. porque ele conclui o versículo dizendo, versículo 21, e coisas semelhantes a estas. So we could have a much longer list, Então poderíamos ter uma lista muito maior, but you get the idea.
Você acho que entendeu o recado, né? So, these other sins, I mean, they're violations of God's revealed will for us. E esses pecados são violações à vontade de Deus para as nossas vidas. And so we have 15 items here. Então nós temos aqui 15 itens, talvez, And they are all works of the flesh. e são todas obras da carne. And they all revealed something that is self-centered. E todas elas revelam algo que é central e centralizado em si mesmo. The thing that underlies all of these sins is this pride of wanting to satisfy yourself. Aquilo que resume todos esses pecados é aquele orgulho próprio, onde você quer se satisfazer. I want my way. Eu quero do meu jeito, I want what I want. eu quero o que eu quero, And I don't care what you want. e eu não me importo com o que você quer, você so pensa, long as I can satisfy myself. contanto que eu possa satisfazer a mim mesmo. Now Paul gives us a great warning here. E Paulo nos dá uma grande advertência The aqui. people that practice such sins will not inherit the kingdom of God. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Now many people read this phrase, inherit the kingdom of God, Muitas pessoas, quando leem essa frase, não herdarão o reino de Deus, and they think that means go to heaven when you die. e interpretam ou pensam que isso significa você ir para o céu quando você morrer. It does not mean that. Não significa isso. You must study the word inherit. Você precisa estudar a palavra herdar ou herdarão. Now salvation is by grace apart from works. A salvação é pela graça a parte das obras. Yes? Sim? Thank you. We're saved by grace apart from works. Somos salvos pela graça, independente das obras. But Mas we are rewarded on the basis of works. nós somos recompensados de acordo com as obras. When it's talking about inheritance, that is our reward in the future after this life. Quando está falando aqui de herança, está falando de uma recompensa que vamos receber depois, vamos herdar depois dessa vida. And if you study this word to inherit, E se você estudar essa palavra herdar, you will discover that our reward is based on works. você vai descobrir que a nossa recompensa ela é baseada no trabalho, nas obras. Now, if you understand this principle, it will open up many passages of Scripture for you. E se você entender esse princípio, vai abrir os teus olhos para muitas outras passagens das Escrituras. So we don't go to heaven because we do good works, Então nós não vamos para o céu porque fazemos boas coisas, boas obras, but we are rewarded on the basis of our works. mas nós somos recompensados com base nas nossas obras. And so if you understand inheritance is based upon merit. Então se você precisa entender que herança é baseada em mérito. Yeah, let's look just for a moment in Matthew chapter 19. Vamos olhar rapidamente em Mateus capítulo 19, In verse 29. no versículo 29. Okay. Go ahead, read the verse. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Question: Pergunta: Is this
a salvation verse? Aqui está falando de salvação. Is this telling you how to go to heaven when you die? Aqui está dando uma explicação como é que você pode ir para o céu depois que você morrer. I mean, according to this verse, if you want to go to heaven when you die, you have to leave your wife. Se é assim que você pensa, então para você ir para o céu, quando você morrer, uma coisa que você tem que fazer é deixar a sua esposa. Right? Certo? Is that what it says? É isso que está dizendo aí? No. Não. But he mentions here inheriting eternal life. Ele diz aqui essa palavra herdar a vida eterna. And what he's saying here, if you make a sacrifice for my sake, O que ele está dizendo aqui é que se fizermos um sacrifício, you're going to inherit. nós vamos herdar. There's going to be a reward. Vai haver uma recompensa. So, when Paul writes to the Galatians, Então, quando Paulo escreve aos Gálatas, he said, look, if you are involved in these sinful practices, ele diz, então, se vocês estão envolvidos you're praticando not going to be rewarded in heaven. esses pecados, vocês não vão ser recompensados no céu. You lose your reward. Você perde a sua recompensa. All your rewards will be burned up at the judgment seat of Christ. Todas as suas recompensas serão queimadas no julgamento. Now we are not saved by our works, Então nós não somos salvos pelas obras, but we are judged according to our works. mas nós somos julgados de acordo com as nossas obras. Many times the scripture says we are judged according to our works. Muitas vezes a Escritura diz que nós somos julgados de acordo com as nossas obras, This is not to determine if we're going to get into heaven, mas isso não está dizendo que é determinante, but rather fator determinante para você entrar no céu. the judgment of our works is to determine our reward. Mas o julgamento das nossas obras é para definir a nossa recompensa. So we are not all going to be equal in heaven. Então no céu nós não seremos todos iguais. Some will have great reward and some will not. Alguns terão grandes recompensas, outros não terão nada. And what will determine your reward E o que vai definir a sua recompensa is the degree that the Holy Spirit worked in your life. é o grau em que o Espírito Santo agiu na sua vida. All right, in Galatians 5:22, Em Gálatas 5:22, we have the fruit of the Spirit here in 22 and 23. nós temos aqui no versículo 22 e 23 o fruto do Espírito. A fruit Um fruto indicates this is something that is produced by the Holy Spirit. indica que isso é algo de produção do Espírito Santo. This is not the fruit of the Christian. Isso não é fruto do cristão. It is not what you produce. Não é o que você produz. It's what the Holy Spirit produces in you. É o que o Espírito Santo produz em você. When you are being led by the Spirit. Quando você está sendo guiado pelo Espírito. When you are walking by the Spirit. Quando você está andando pelo Espírito. The Holy Spirit will produce this in you. O Espírito Santo vai produzir isso em você. So it's not just something that you try to produce. Então não é algo que você vai tentar produzir, But when you are being led by the Spirit, then He is going to produce this in your life. quando você estiver sendo guiado pelo Espírito, Ele vai produzir isso na sua vida. All right, in verse 22, Versículo 22, first we have mental or Godward nós qualities. temos um grupo de frutos que são mentais ou de Deus. We have love. Amor. Love is what is done for the benefit of others. O amor é aquilo que é feito em prol ou benefício dos outros. It's what you give of yourself because it will be good for someone else. É o que você doa de si mesmo, porque você sabe que isso vai fazer bem para outra pessoa. And where we find love in Scripture, it is demonstrated by giving of self.
E quando encontramos essa palavra amor nas Escrituras, sempre tem essa ideia de dar, doar. God so loved the world that he Deus amou o gave. mundo que deu seu Filho unigênito. See, he expressed his love by giving. Ele expressou o seu amor ao doar. Or in Galatians 2:20, Ou em Gálatas 2:20, Christ loved me and gave himself for me. Cristo me amou e se entregou por mim. And so here we have love that gives of self in order to benefit the object. Então essa palavra amor é o ato de você dar, doar em benefício do outro. Then we have joy. Pois temos a palavra Joy is inner happiness that Alegria. does not depend upon circumstances. a alegria é uma satisfação interior que independe das circunstâncias. It doesn't depend on possessions. Não depende de It posses. doesn't depend on people. Não depende de pessoas. It's an inner happiness that God will produce in you É uma satisfação interna que Deus vai produzir em você if you're being led by the Spirit. se estiver sendo guiado pelo Espírito. You want to be happy? Você quer ser alegre? Of course. Claro. But you cannot produce it yourself. Mas você não pode produzir isso por si só. We try, Nós até tentamos, but that is just frustration. mas nós apenas nos frustramos. Because no matter what we try, it's never truly satisfying. Porque não importa o quanto nós tentamos, nós não conseguimos nos satisfazer. And oftentimes people are happy if circumstances are good. Muitas vezes pessoas estão felizes, alegres quando as circunstâncias estão boas. But when they lose their health or lose their job, Mas quando perdem a sua saúde ou perdem o seu emprego, then they're not happy anymore. aí eles não estão mais alegres. Well, when you're being led by the Spirit, you can have inner joy Mas quando está sendo guiado pelo Espírito, você pode ter essa satisfação interior, in spite of the circumstances, independente das circunstâncias. because you know what the plan of God is, Porque você sabe, conhece o and you de know what the Deus. provision of God E is. você sabe qual é a provisão de Deus. Then we have peace. Pois temos a palavra paz. Peace, it's an inner tranquility, É uma tranquilidade no seu interior. regardless of your circumstances. De novo, independente das circunstâncias. Today we have a great problem. Hoje temos um grande problema. People talk about stress, Pessoas falam de estresse, anxiety, a ansiedade, worry. preocupação. People are taking so much medicine today Pessoas tomando tantos medicamentos because they don't have peace. porque não tem paz. And they're trying to find that quiet world. E estão tentando encontrar aquele mundo tranquilo. And they can't find it in life, and so they try to find it through chemicals. E não conseguem encontrar isso na vida, e então começam a procurar isso nos produtos químicos. But if the Holy Spirit is leading you, you can have peace. Mas se o Espírito Santo está te guiando, você pode ter paz. Circumstances in your life may be horrible, As circunstâncias na sua vida podem ser and difíceis. yet because you know who you are in relationship to God. Mas porque você sabe quem você é em relação a Deus, What did Jesus say? o que Jesus disse? John 14:33. João 14:33. In the world you'll have tribulation. No mundo vocês terão aflições. You're going to have pressure. Vocês vão ter pressão. You're going to have disaster. Vocês vão ter desastres. But be of good cheer, Mas tem de bom ânimo, for I've overcome the world. porque eu venci o mundo. You see, God has this marvelous plan that goes beyond the pressures of this life. Veja, Deus tem um plano maravilhoso que vai muito além das coisas desse mundo. Do you want it? Você quer isso para sua vida? You have to be led by the Spirit. Você tem que ser guiado pelo Espírito. In verse 22, Versículo he goes 22, on where we have interpersonal ele or qualities that are related to others. Ele vai dizer agora de uma outra categoria que envolve um relacionamento interpessoal com outras pessoas. Patience. Paciência. Now, patience
interesting word. A palavra interessante. It means you can go a long time without blowing up. Significa que você pode ir por muito tempo sem explodir. It means even when somebody is provoking you, Significa que mesmo quando alguém está te provocando, really irritating you, alguém está te irritando mesmo, you can be gracious to them. você pode ser gracioso para essas And it's pessoas. not just a matter of where you're really angry, but you're trying to control it. Não é assim quando você se está sentindo uma raiva por dentro, mas você consegue conter essa raiva. No, this is a relaxed mental attitude, Não, isso é uma atitude mental relaxada. and somebody else is doing some really irritating things, Alguém está fazendo algo muito irritante para você, but you're not disturbed by it. mas você não está preocupado com isso. Não te, You don't get Irrita. those mental attitude sins. você não tem uma Where you mentalidade begin thinking bad things. quando você começa a pensar coisas ruins para aquela pessoa. I hope you get sick. Espero que ele fique doente. I hope something bad happens to you. Espero que alguma coisa aconteça de ruim para você. No, this is that attitude that Não é says, assim. God's the sovereign, É uma atitude que pensa e diz: Deus é soberano and I don't have to destroy my happiness by becoming angry. Eu não preciso destruir a minha alegria por me tornar bravo, And if I irritado. understand God's will for me in this circumstance, E se eu entender o plano de Deus para minha vida nessas circunstâncias, the Holy Spirit can lead me and produce in me this long suffering. o Espírito Santo então vai produzir na minha vida essa paciência, longanimidade. Next we have the word kindness. Depois temos a palavra amabilidade. This is a very interesting word. Outra palavra interessante. You remember when Jesus said, "Take my yoke upon you and learn of me." Lembra quando Jesus disse: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, For my yoke is easy. porque o meu jugo é suave. Now this word easy, Essa palavra suave that's our word here. é a palavra que é This amabilidade. was used for putting an oak over the neck of an ox. Essa palavra o contexto é quando é colocado um jugo sobre um animal And it fits properly e aquilo cabe, encaixa-se perfeitamente so that it doesn't irritate the ox. e aquilo não irrita a pele, o couro do animal. My wife went walking yesterday. Minha esposa foi caminhar ontem She had on these shoes e ela tinha um calçado and it rubbed a big blister. e estava raspando no pé e fez uma bolha bem grande. Ever had that experience? Já aconteceu com você isso? Okay. This word, Essa palavra aqui, translated kindness in my text, yeah? traduzido como amabilidade no It português, means not an irritation. significa a não irritação. So it comes to mean kindness Então pode ser traduzido como benignidade, or to deal with others in grace. quando você lidar com os outros de uma forma benigna, So that em you are graça, not an graciosa, irritation to them. que você não se torne uma irritação para eles, para o seu próximo. See, they may be obnoxious in dealing with you, Eles podem ser arrogantes em lidar com but você, you're long suffering. mas você tem paciência But on the other hand, you are not an irritation to them. e você, por outro lado, não se torna uma pessoa irritante para o seu próximo. And this is something the Holy Spirit will produce in you when you are being led by the Spirit. Isso é algo que o Espírito Santo vai fazer na sua vida quando você estiver sendo guiado por Ele. Thirdly, in this list, we have goodness. Terceiro, nessa categoria, temos a palavra bondade. This is where you are actually producing action directed toward the welfare of someone. Isso é quando você está fazendo coisas que são para o bem do seu próximo. When you're being led by the Spirit, He will show you
what you can do in acts of kindness toward others. Quando você estiver sendo guiado pelo Espírito Santo, ele vai te mostrar o que você pode fazer como demonstração de bondade para os outros. And then the last three E as últimas 3 palavras are qualities that are directed toward yourself. são qualidades que são voltadas para você mesmo. Faithfulness. Fidelidade. Do you have just faith or faithfulness? Faithfulness, yeah. Reliability, trustworthiness. Confiança. Where if you tell somebody that you're going to do something, you do it. Quando você fala para uma pessoa que você vai fazer algo e você de fato faz aquele algo. But you're also faithful to the Lord. Você também é fiel a Deus. And you're faithful in keeping your word to others. E você é fiel em cumprir a sua palavra aos outros. And you're faithful in fulfilling your responsibilities in the assembly. E você é fiel cumprindo as suas responsabilidades na igreja. And if you are focused on applying the word of God to your experience, E se você estiver concentrado, focado em aplicar a palavra de Deus na sua experiência, the Holy Spirit will lead you. o Espírito Santo vai te guiar. Next we have gentleness. E depois nós temos a palavra mansidão. Yeah, this is a word, it can mean consideration of others, Essa palavra pode significar consideração pelos outros, but also it shows an orientation to authority. mas isso também demonstra uma orientação para com as autoridades. So that you are not irritated by somebody that's in authority over you. No sentido que você não vai ficar revoltado contra alguém que está em autoridade sobre a sua vida. And some people are irritated with any authority. Algumas pessoas são revoltadas contra qualquer autoridade. But this says you can have an attitude that understands that you need to be in submission to those that God has put over you. Mas essa palavra demonstra um entendimento que você tem de que Deus estabeleceu autoridades por um propósito, um motivo. And then number 9 Você entende esse on this motivo. list of fruit E a of última the Spirit, palavra, a nona, nessa lista do frutos do Espírito, self-control. é o domínio próprio. This is the ability to have victory over your flesh. Isso daqui é uma habilidade que você adquire para ter vitória sobre a sua carne. This is the ability to say no to temptation that comes from your flesh. Essa é uma habilidade para você dizer não para as tentações que vêm contra a sua carne. And it's not just a matter of telling yourself, I can do this, I can do this. Não é só você dizer para si mesmo, eu consigo vencer, eu vou fazer, eu consigo. But rather it's a matter of being led by the Spirit. Mas é você ser guiado pelo Espírito. And when you have the Word of God, E quando você tem a palavra de Deus, then the Holy Spirit will lead you o Espírito Santo vai te guiar in how to use this Word. em como aplicar a sua palavra. And when that happens, you have self-control. E quando isso acontece, então você de fato tem domínio próprio. Now, Paul is not here so concerned about the precise way of how these things are put into practice. Paulo aqui ele não está tão preocupado na forma precisa de como essas coisas acontecem He na doesn't nossa go into vida. a long discussion of how precisely these things will be manifest. Ele não entra aqui em detalhes explicando precisamente como essas coisas acontecem, Rather, he's getting at the underlying orientation. mas ele está dando aqui uma orientação geral, Where you are not simply trying to satisfy self, onde você não está simplesmente tentando satisfazer a si mesmo, but rather there's going to be application for the benefit of others. mas ao invés disso vai ter uma aplicação em benefício dos outros, There's going to be a commitment to God, vai ter um compromisso com Deus, and you discover a new orientation to life, e você descobre que uma nova orientação para a sua vida, and it's going to be an orientation that actually reflects the
love of God himself. E é uma orientação que de fato reflete o amor de Deus. And he says in the end of verse 23, against such there is no law. E ele diz no final do versículo 23, contra estas coisas não há lei. Why would he say that? Por que ele diria isso? Because if you have these things, you have fulfilled the law. Porque se você tem essas qualidades na sua vida, você está automaticamente cumprindo a lei. You see, back in verse 14, Volte para o versículo 14, read that. e nós lemos: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Whatever you can say about the fruit of the Spirit, there is no law against it. Qualquer coisa que você possa falar sobre o fruto do Espírito, não existe qualquer lei contra ela. Now there are laws against the deeds of the flesh because they're destructive, Mas existem muitas leis contra as obras da carne, porque elas são destrutivas. but the fruit of the Spirit is edifying. Mas o fruto do Espírito é edificante. All right, now in verses 24 through 26, we have the promise of victory, E do or the versículo provision for victory. 24 ao 26, nós temos a provisão para a vitória, a promessa da vitória. Those who are Christ's have crucified the flesh with its passions and desires. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões. Well, there's some confusing teaching about this. Tem aqui um pouco de ensinamento confuso sobre isso. You, by your own efforts, cannot crucify your flesh. Você, pelos seus próprios esforços, você não consegue crucificar a sua própria carne. Now, in Galatians 2:20, the Apostle Paul said that we have been crucified with Christ. No Gálatas 2, versículo 20, diz que nós fomos crucificados com Cristo. This is something he also teaches in Romans chapter 6. Isso é algo que ele ensina também em Romanos capítulo 6. And when you put faith in Jesus Christ, the dominion of the flesh in your life is broken. Quando você deposita a sua fé em Jesus Cristo, o domínio da sua carne, ele é quebrado. Now we still have a sinful nature even after salvation, Ainda temos uma velha natureza pecaminosa, mesmo depois da salvação, but its authority over us has been taken away. mas a autoridade que ela tinha sobre a sua vida foi removida. See, we are viewed as being slaves, Nós somos vistos como escravos. and the sin nature is our slave owner. E a velha natureza pecaminosa é o nosso patrão, Very cruel. muito cruel. And as unbelievers, we had to obey it. We didn't have a choice. E enquanto descrentes, nós tínhamos que obedecer esse patrão, não tínhamos escolha. But now, because of our identification with Christ in Mas- His death on the cross, Mas agora, por causa da nossa identificação com Cristo e pela sua morte na cruz, the Bible says we were crucified with Christ. a Bíblia diz que nós fomos crucificados com Cristo. And Christ died not only for sins, but also with reference to our sin nature. E Jesus morreu não só pelos nossos pecados, mas também pela natureza pecaminosa. And when we put faith in Christ, it says we died to sin. E quando colocamos nossa fé em Cristo, a palavra de Deus diz que nós morremos para o pecado. Now, it doesn't say that the sin nature died to us, Não diz que a natureza pecaminosa morreu, but I'm dead to the sin nature. mas diz que eu estou morto para a natureza. So, if you have this picture of a slave owner, Então, se você imagina uma figura de um patrão de escravos, and he beats and abuses the slave and makes it obey. e ele bate e abusa do escravo e o faz obedecer. What if the slave is dead? O que acontece se o escravo estiver morto? Well, the slave owner, I mean, he can take his whip and beat him. O patrão pode pegar o chicote e bater o quanto ele quiser. He can say, "Get up, Ele pode dizer, levanta,
Slave's dead. Mas o escravo está morto. Doesn't have to obey. Ele não precisa obedecer. Paul said, we died to sin. Paulo diz, nós morremos para o pecado. So now when your sin nature says, do this. Então, quando a natureza pecaminosa diz, faça isso, Hey, I'm dead. você vai dizer I assim, don't have to obey you. eu estou morto, eu não preciso te obedecer. I don't have to listen to you. Não preciso dar You ouvidos have para no você. authority over me. Você não tem autoridade sobre a minha vida. But oftentimes what happens is this. Mas muitas vezes o que acontece é o seguinte: Our sin nature is still alive. a nossa natureza pecaminosa, por ainda estar viva, And we are so accustomed to obeying our sin nature e nós estamos tão acostumados a obedecer essa natureza, that when the sin nature says jump, quando a natureza pecaminosa diz para você, pula, we jump. a gente pula. We're so accustomed to obeying his voice. Porque estamos acostumados a obedecê-lo. Paul said no. Mas Paulo diz, não. Reckon yourself to be dead to sin. Considere-se a si mesmo morto para o pecado. We have been crucified with Christ, and therefore we should not turn back to the flesh. Paulo diz que nós fomos crucificados com Cristo e nós não devemos voltar para a carne. When he talks in this verse about the passions, Quando ele fala aqui nesse versículo das suas paixões, he's talking about the outward expression of the inward desires. está dizendo aqui das expressões externas daquilo que está no nosso interior. We need to yield to the Spirit. Nós precisamos nos submeter ao Espírito. So in verse 25, if, No versículo 25 diz, se, and this if means if and it's true, e essa condição aqui, se de fato if we live in Se- the Spirit, se vivemos pelo Espírito, let us also walk. andemos também pelo Espírito. Now this word for walk is a different word for walking than what was found in verse 16. Essa palavra aqui, andemos, é diferente do que nós encontramos no versículo 16, andar pelo Espírito. Any of you men in the military? Alguns de vocês já serviram no exército? Huh? Okay. This is a word that means to march in step. Essa é um andar que significa andar marchando em linha. You all put the left foot forward at the same time. Todos colocam o pé esquerdo na frente ao mesmo tempo. This says that we need to walk in step with the Spirit. Isso significa que nós devemos andar em sincronia com o Espírito. We're not trying to set our own Nós path. não estamos tentando andar no nosso próprio ritmo, o caminho. But the Holy Spirit will lead the Christian, Mas o Espírito Santo vai guiar o crente, but not all choose to be led by the Spirit. mas nem todos os crentes escolhem ser guiados pelo Espírito. Some walk according to the flesh. Alguns escolhem ser guiados pela carne. So the flesh Então a carne is when you want to live independently of the Spirit. é quando você quer viver independentemente do Espírito. Living by the Spirit looks at the Holy Spirit as the source and the power of your spiritual life. Ser guiado pelo Espírito significa que ele se torna a fonte e o poder da sua vida. So, the last verse, E o último versículo, let us not become conceited. não sejamos presunçosos. See, to be conceited is to boast about insignificant things. Ser presunçoso é você se gabar de coisas insignificantes. Don't provoke one another. Não provoque uns aos outros. Or envy one another. Ou tenha inveja um dos outros. We need to walk by the Spirit. Nós temos que andar pelo Espírito. You are not going to have victory over your flesh Você não vai ter a vitória sobre a sua vida apart from this truth. a parte desta verdade. The truth of the Word of God. A verdade que está na palavra de Deus.
Where did we start tonight? Onde é que nós começamos hoje à noite? You need to be reading this Você tem que estar lendo a palavra de Deus daily. diariamente. You need to find out who is God. Você tem que descobrir quem é Deus. What is my God like? O que é que o meu Deus gosta? What has my God done? O que é que o meu Deus fez? What is my God doing now? O que o meu Deus está fazendo What agora? has He provided for me? O que Ele tem provido para a minha vida? What has He promised O que me? Ele tem feito de promessas? If we don't know these things, Se nós não sabemos essas coisas, then how can the Spirit lead us? então como é que o Espírito pode te guiar? I want to challenge you. Eu quero lançar um desafio. Start a program of reading this daily. Comece um programa para você ler a Bíblia diariamente. And then take another step. E aí você tome outro passo. Start to memorize. Comece a memorizar. There are thousands of promises in the Word of God for you today. Existem centenas de promessas na palavra de Deus para você hoje. How many do you know? Quantas delas você conhece? Those things that will lead you and guide you São essas coisas que vão te guiar, que vão te and liderar encourage you e que vão te encorajar and strengthen you e te and fortalecer comfort you. e te confortar. Psalm 119 verse 11. Salmo 119, versículo 11. Your word I have treasured in my heart, A tua palavra eu escondi no meu coração, that I might not sin against you. para não pecar contra ti. Oftentimes we tell people stop sinning, Quantas vezes a gente fala para as pessoas, pare de pecar, we don't tell them how. mas a gente não fala como. How about starting with a scripture memory? Que tal começar com You think um that would be good? versículo memorizado? That's God's way. Esse é o jeito de Deus. Let us walk by the Spirit. Vamos andar pelo Espírito. This will glorify God Isso vai glorificar a Deus. and will provide incredible blessing for you E vai providenciar muitas bênçãos para a sua vida. and reward E for all recompensas eternity. para toda a eternidade. All right. Should I pray or give it to him? Quer que encerre em oração ou você quer encerrar?